Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Abuchacra, eu sou psicólogo, trabalho especializadamente na área da psicologia do esporte e eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para contribuir com o trabalho de vocês, para poder contribuir com o crescimento da psicologia do esporte e tentar despertar interesse aí nos alunos da graduação da psicologia na área da psicologia do esporte, que é um mercado que está muito aquecido aqui no Brasil, mas carente de profissionais que atuem nessa área. Né? Então, primeiro vou contar um pouquinho da minha formação acadêmica para vocês. Né? Eu fiz a graduação em psicologia no Mackenzie. Depois da graduação, eu fiz um ano de aprimoramento em psicologia do esporte e mais 2 anos de especialização em psicologia do esporte no Núcleo Paradigma de Análise do Comportamento. Foi uma experiência muito bacana que me deu a oportunidade de aprofundar ainda mais na psicologia do esporte. E depois da especialização, eu ingressei no mestrado na PUC de São Paulo, no mestrado em Psicologia Experimental, e eu também fiz a minha dissertação de mestrado com uma pesquisa aplicada na psicologia do esporte, no caso, no futebol, certo? O meu interesse da psicologia em relação ao esporte, ela vem da minha carreira de ex-atleta, né? Eu era atleta de tênis e desde essa época eu sempre tive muito interesse na área mental, na área psicológica do esporte e depois quando eu fui escolher a minha atividade acadêmica, eu acabei tendo essa ênfase, né? Esse desejo de atuar no esporte. Né? A minha carreira como profissional ela começou em 2010. Eu tive experiências já no começo da minha carreira, eu já tive experiências com tênis, trabalhando com alguns atletas individualmente e com modalidades coletivas, né? Como o futsal, na época que eu trabalhei no Osasco Futsal, com categorias de base e com as equipes profissionais feminina e masculina. Tive experiência também de trabalhar no futsal do Palmeiras, que foi uma experiência incrível que deu a oportunidade de migrar para o futebol de campo, né, para as categorias de base do futebol de campo do Palmeiras, junto com a Gisele Silva, uma parceiraça que esteve comigo durante 4 anos lá na base do Palmeiras, trabalhando com todas as categorias de base. Foi uma experiência muito bacana. E aí, desde então, nunca mais saí da área do esporte, né, sempre atuando principalmente com o tênis e com o futebol, mas também com outras modalidades em particular e agora, né, com essa nova febre dos e-sports, que também é uma modalidade esportiva, também já começo a iniciar as minhas experiências dentro dessa área. Qual que é o papel do psicólogo do esporte? Né? O psicólogo do esporte ele é um profissional que atua com o indivíduo e analisa a relação dele com a modalidade, né? E dentro da modalidade você tem várias áreas que você precisa analisar e desenvolver com esse atleta ou com essa comissão técnica, né? Então o psicólogo do esporte ele não funciona só para os atletas, ele também é uma ferramenta muito importante para o profissional que trabalha com os atletas, né? Seja o treinador, o preparador físico, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, ele é uma área de apoio para todas as áreas do esporte. Por quê? Porque ele lida direto com o indivíduo e com a relação dele em todas essas áreas, com o treinamento, com a preparação física, com a alimentação, com os comportamentos regenerativos e preventivos, que é uma área da fisioterapia. E você precisa ter a noção de como ajudar esse indivíduo a se relacionar com todas essas áreas, porque quanto melhor for a relação dele com essas áreas, logicamente maior vai ser a performance e principalmente o prazer dele em atuar dentro daquela modalidade. Né? Então, o psicólogo do esporte ele tem a oportunidade de atuar diretamente com o atleta, né, no individual, ou ele tem a oportunidade de trabalhar coletivamente, né, com a equipe, né, com um grupo de atletas que são do mesmo time ou que fazem parte da mesma equipe de treinamento. Se for uma modalidade individual, no caso o tênis, você tem a atuação direta com os indivíduos isolados, mas você também trabalha com a equipe, porque é a equipe que treina, né? Então você precisa ter desenvolvido o comportamento de respeito, você precisa ter o comportamento cooperativo, a comunicação, a liderança, o ser modelo, né? Ser um exemplo. Então, o psicólogo do esporte ele atua tanto nas questões adaptativas, né, do
atleta conseguir se desenvolver dentro da modalidade ao longo do tempo, como principalmente na performance, né? Como que eu posso ajudar esse atleta a ser melhor naquilo que ele se propõe a fazer, né? A ele produzir mais nos treinamentos, a ele ter melhores resultados nas competições. Então, basicamente, esse é o papel do psicólogo do esporte, mas é claro que a gente é uma área de apoio para todas as necessidades que esse indivíduo tem. Antes do psicólogo do esporte ser do esporte, ele é psicólogo. Então, essa visão, ela é o pré-requisito para tudo. E a gente precisa ter essa noção e atuar na demanda que aparecer para nós dentro da possibilidade real de poder ajudar essa pessoa. Se não existir uma possibilidade real, se fugir do alcance do psicólogo do esporte, for uma demanda clínica mais específica, alguma questão familiar, social, aí o psicólogo precisa ter a atitude de encaminhar para outro profissional para trabalhar junto com essa pessoa nesse ponto específico que ela está precisando. Né? O psicólogo do esporte ele contribui para a sociedade em vários sentidos, né? Mas na minha visão, principalmente na formação do indivíduo. Porque quanto mais esse indivíduo usa o esporte na sua própria formação, melhor ele vai se desenvolver e ter um rumo na vida, ter um objetivo de vida. Então hoje o esporte ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. E quando você é um psicólogo do esporte, você tem como uma das suas responsabilidades não prioritariamente produzir a performance nesse atleta, mas principalmente conseguir produzir o envolvimento dele com esse esporte e fazer com que esse esporte produza uma carreira, né? Qual vai ser a carreira, né? Eu vou querer ser profissional da modalidade, eu vou usar o meu conhecimento no esporte para ingressar numa outra profissão, para fazer uma faculdade fora, para fazer uma faculdade aqui no Brasil e usar o meu desempenho esportivo como benefício para minha saúde, como benefício para o ambiente que eu estou inserido. Então hoje o psicólogo do esporte ele tem essa responsabilidade de orientar a carreira do atleta, né? Ou a carreira daquele indivíduo, desde a fase de iniciação esportiva, 4, 5 anos de idade, até passando por todas as fases, a fase de formação, a fase de iniciação competitiva, a fase competitiva de alto nível de fato e até chegar na fase profissional, que é o momento que você orienta a carreira desse atleta para ele decidir o que ele vai fazer, né? Se ele vai seguir profissionalmente, se ele vai usar o repertório que ele conquistou durante esse tempo para poder usufruir de outros benefícios em outras áreas profissionais, acadêmicas, seja o que for. O importante é você conseguir desenvolver nessa pessoa a orientação do que ela quer para a vida dela com a ajuda do esporte, certo? E falando um pouquinho de políticas públicas aqui, que está no roteiro do grupo, é muito complexo falar disso, eu nem quero falar muito para não entrar em polêmica, mas hoje, na minha opinião, não existe política pública no Brasil que contribua para a psicologia do esporte, né? Se você for analisar todos os times de futebol que existem no Brasil, que é o esporte mais popular no nosso país, né? Nem vamos falar de todos os times, vamos falar dos maiores times, aqueles da Série A. Quantos tem um psicólogo do esporte inserido na comissão técnica? Difícil, né? Não tem. Então, que tipo de política pública existe no nosso país que incentiva a preparação psicológica, né? O acompanhamento psicológico dos nossos atletas, né? Seja no futebol, seja em qualquer modalidade, né? Hoje é muito difícil o espaço do psicólogo do esporte nas comissões técnicas por questões culturais do nosso país, de não ter o entendimento do que a nossa ciência ou os nossos profissionais podem contribuir para as áreas do esporte e também por uma questão de preconceito enraizada na nossa cultura, né? Hoje o Brasil ele tem uma cultura um pouco atrasada em relação à psicologia, né? Psicólogo é para louco, psicólogo é para quem tem problema, eu não tenho problema, então eu não preciso de psicólogo, e a gente sabe que não é bem assim, né? Que o psicólogo ele não está ali só para atuar em problemas, só para atuar com pessoas que têm transtornos ou patologias mais sérias. O psicólogo ele está para atuar na saúde mental, na qualidade de vida, para ajudar você a conquistar seus objetivos, a organizar sua rotina, a fazer o que você deseja fazer com saúde, com prazer. Né? E essa política pública ela não existe no Brasil por enquanto, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, porque é uma forma de contribuir para a ascensão da área da psicologia do esporte aqui no nosso país.
Espero que eu tenha contribuído com esse vídeo para vocês do grupo, para as pessoas que estão assistindo na sala. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue no Instagram, Marcelo Abuchacra, ou segue o meu projeto, Tênis e Psicologia, e qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo que eu estou à disposição para ajudar. Valeu, galera, um abraço!